Olá a todos, aqui é o Baghead X e hoje eu vou trazer o conteúdo que eu vou me esforçar para criar uma ambientação sobre um personagem encantador e ao mesmo tempo macabro, que faz parte do imaginário de muitas pessoas e de que em algum momento já esteve em seu imaginário também, seja por filmes, literaturas e coisas do tipo. Mas antes disso, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever. Avisos dados, vamos ao vídeo. Em algum momento da sua vida você já se sentiu sozinho, colhido pela solidão, com uma capa de um céu negro e com suas incontáveis estrelas denunciando seus sentimentos, suas angústias e seus sonhos? A solidão muitas vezes te acompanhou em algum momento difícil de sua vida, e sem ninguém a se recorrer, se dá de cara com seu medo, com suas assombrações do que pode ser seu futuro. Mas já pensou que isso poderia ser de uma forma eterna? Qual que seria a sua sensação? Como uma figura que não pode esconder sua própria vergonha, se ver o reflexo de suas sensações, das reações das pessoas ao mencionar sobre você, suas atitudes e suas vergonhas. A recusa de nosso sentimento por uma outra pessoa de ser chamado de um fracasso, de você não ser o ideal do que a pessoa quer, ou vice-versa, se assim desejar. Nos sentimentos perdidos, mesmo depois de tantas histórias juntos, acaba em recusa. Ao ser recusado por uma pessoa, nós podemos sentir fracasso, ainda mais se a pessoa disser a nós que não somos o perfil desejado por ela. O sentimento de recusa, o sentimento de perda, de não ser o desejado, passa a ideia de um orgulho ferido. E muitas vezes podemos ver notícias de histórias trágicas em jornais de crimes que acontecem em relacionamentos. O recusado, o não amado, o não querido muitas vezes se torna uma sombra daquilo que era antigamente. Assim se faz a história de um vampiro, um ser recusado por uma oferenda de Deus, que como Caim, que não foi aceito, que não foi aceita a sua oferenda, exatamente como a de Abel, que o fez oferenda a Deus. Devido a ter sido recusado, se torna então um mal-amado, um angustiado, um enciumado, matando Abel. Deus amaldiçoa Caim a nunca ser morto por ninguém, a nunca ser reconhecido, a andar necessariamente sobre as sombras. Essa é a versão da origem do vampiro pela história do jogo A Vampiro à Máscara, que é um jogo de RPG mostrando como pode ser trágica a vida de um vampiro, a vida de um ser amaldiçoado, que sua existência simplesmente é de andar pelas sombras, é de viver sentimentos passados, pois seu corpo é morto e vive da energia vital de outras pessoas. Isso sim é um pesadelo. Se você pensar pela métrica fictícia do que é uma lenda de um conto trágico. No jogo Vampiro à Máscara, um jogo de RPG, mostra uma história recorrente da maldição de Caim. Caim se transformou em um primeiro vampiro e, diferente da história da Bíblia, que aqui é uma história fictícia no livro de Vampiro à Máscara, Caim se alimenta de sangue, criou uma geração de vampiros e ensinou a sobreviver e conviver com os humanos, criando uma sociedade entre vampiros e humanos que se conviviam em harmonia. Mas Caim era amaldiçoado e acabou sendo testemunha da decadência de sua sociedade, acabando por viver em exílio, sem contato com ninguém. Os originários dessa sociedade, então, com o tempo, começaram a formar a sociedade vampírica que é conhecida no jogo do Vampiro à Máscara, que sempre andava pelas sombras sendo testemunha da história do homem, algumas vezes influenciando também na história do homem, estando no papel de torturado, estando no papel de torturador, estando entre membros da igreja ou estando entre membros poderiam ser mortos em uma caçada às bruxas,
E muitas outras histórias se passaram na história fictícia de Vampiro à Máscara, até os dias de hoje. Foram muitas gerações que foram evoluindo até chegar nas gerações atuais, onde eles prevê o final da existência deles, devido ao, vamos dizer assim, um possível apocalipse nessa sociedade. Bem como a gente vê nas histórias da Bíblia, né? Então, o escritor, né, que gerou essa ficção, faz esse jogo de cena, estudando, montando essa ficção, bem como um exemplo, um simulacro das crenças da nossa sociedade ocidental, tá? Enfim. E muitos dos vícios desses vampiros trazem histórias de seu passado, mostrando a história da sociedade cristã, até os dias de hoje também, e estando num papel também aí de vítimas de uma possível caçada de bruxas. O vampiro é uma figura passional. Mesmo sua carne estando morta, ele traz sentimentos da sua outra vida, seus interesses de quando estava vivo, suas manias, toda a sua mentalidade. E por muitas vezes denuncia de quando é a origem dele, de quando ele foi gerado, como uma maldição a sempre viver suas lembranças passadas, de quando ele era jovem. E as suas feições continuam, ele se tornou um vampiro. Suas feições pararam no tempo, mas a sua história é antiga, como também seu sofrimento. Nós podemos ver isso na história clássica de Drácula. Vlad Tepes faz um banho dos turcos em seu país. E ao saber que sua amada foi enganada pelos turcos, ela acaba se jogando de um penhasco, se matando, pois não poderia ter o amor de Vlad Tepes. Vlad Tepes, com a sua ira ao máximo, ele diz a Deus: por que deixastes isso acontecer à minha amada? Então, em ira, ele amaldiçoa Deus e amaldiçoa todas as pessoas. E a partir daí, ele se alimenta do sangue das pessoas que ele mais odeia, mostrando o auge da fúria dele, mostrando que ele nunca teria a sua sede saciada devido ao ódio que ele tinha pelos seus algozes, mas também pelas lembranças de sua amada perdida. Então Drácula se torna uma figura sombria, de pavor, de ódio, vivendo pela sede da raiva passional e também pelo seu tormento. Seu sangue talha em suas veias mortas, mas que em si trazem um sangue vivo, tendo só as lamentações da sua vida, de um amor passado. Tudo vivendo em um ciclo, em um tornado de uma tempestade que vive de forma viciosa neste ciclo. O vampiro em si é uma figura de sofrimento, de terror, de solidão, de angústia, medo, ódio, fúria e lamentação. Assim se cria uma figura sombria e sofrida, como a de um vampiro. Tendo isso em mente, vamos a um exemplo de um jogo, que é um ótimo exemplo de uma história de terror de um vampiro. Com todos esses sentimentos que eu trabalhei ao trazer uma releitura sobre essas histórias passadas. Tudo isso para você que está escutando e vendo as imagens, ter ideia de que pode ser um bom vampiro. Digamos bom vampiro de acordo com o que se diz a lenda. Não que seja bom e mal, mas que se diga sim, que é um personagem fidedigno àquilo que traz a lenda de um vampiro. Vampir é um jogo que eu joguei há um tempo atrás, que mostra muito bem o sofrimento de um personagem que viveu na época da Primeira Guerra Mundial. Ele é um médico chamado Jonathan Reid, um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, que, tendo voltado ao Reino Unido ou à Inglaterra, não conheceu quem te deu o abraço da morte, quem te transformou em um vampiro. E a Jonathan acabou simplesmente
estando entre pessoas falecidas da gripe espanhola, tendo ele voltado à vida com uma sede assombrosa, uma sede pela vida, uma sede de tomar uma energia vital. E a sua primeira vítima, sem ele entender direito, acaba sendo sua própria irmã, que tentava achar ele, pois tinha sumido, depois de voltar para sua casa da batalha que teve na Primeira Guerra Mundial. Ele encontrou com sua família e logo depois ele acabou sumindo. E ainda assim o jogo mostra como é uma cena trágica, porque sua irmã não fazia ideia de que tinha acontecido com o senhor Jonathan Reid. Como uma história trágica, o protagonista tenta de todo modo fugir de um destino terrível, mas ele acaba aprofundando mais em um abismo negro e sem fundo. Ao termos o controle de Jonathan Reid, você precisa lutar pela sobrevivência de Jonathan Reid. Você é perseguido por caçadores de vampiros, por criaturas parecidas como você e bestas parecidas com a de lobisomem. A noite que toma conta da cidade vai mostrar a cidade e seus cidadãos que têm sua vida influenciada pelo protagonista desse jogo. Se vão ter benefícios por sua proteção ou se serão vítimas de sua sede interminável. Entenda bem, Jonathan Reid não é um herói, ele é uma figura trágica e amaldiçoada, ao qual foi escolhido por um ancião vampiro que ansiava pelas qualidades que Jonathan Reid tinha ao colocar ele próximo em uma sociedade de vampiros. Jonathan tem que fazer escolhas certas, pois se uma de suas decisões for errada, poderá ser perseguido pela sociedade em que vive, que nem imagina o verdadeiro monstro que existe por detrás de Jonathan. É uma história trágica, é uma história de tragédia, com pitadas de romance. Por que não? Pois vampiro também tem sentimentos. Onde, se não bastasse ele ter que cuidar de seu próprio rastro das coisas que acaba fazendo de errado, agora precisa descobrir uma ameaça que está causando uma epidemia de mortes neste Reino Unido, na cidade onde ele vive. Vampir traz a história sobre um passado que tem vestígios de histórias de indivíduos que viveram em uma epidemia, que passaram por uma guerra, que precisam reconstruir sua cidade. Em meio a isso tudo, existe a ameaça oculta que está por trás dessa sociedade. Vampir traz um reflexo de personagens que são semelhantes a indivíduos dessa época que viviam o medo da morte. E também personagens fictícios, como um filme que foi feito há um tempo atrás chamado Entrevista com o Vampiro. A atmosfera claustrofóbica que toma conta de uma Inglaterra com ameaças e crimes fazem que o jogo tenha um cenário ameaçador. O combate não fica por trás, não fica por menos. Exige do jogador ter uma certa esperteza. Como jogos de combate de corpo a corpo, que precisa saber o momento de fugir, o momento de bater e o momento de usar habilidades especiais. Você que está assistindo vai ficar encantado pelos poderes de Jonathan Reid, evoluindo especialmente por ser um jogo de RPG parecido com Vampiro à Máscara. E se você já jogou o jogo Vampiro à Máscara, terá mais influências aqui no jogo também. Enfim, o jogo será imersivo e assustador, terá que ter escolhas certas, escolher personagens importantes da história, como agir com eles, pois isso influenciará o final do jogo. Saiba como conversar com seus personagens. Saiba ser uma figura neutra, porque senão isso acarretará em um fim que você não imagina.
E posso te assegurar, tem muitas surpresas dentro da história de Vampir. Enfim, agradeço a atenção de vocês, tenham uma ótima jogatina e tomem cuidado ao olhar para o abismo, pois ele também pode olhar para o fundo de sua alma. Até a próxima.